Só hoje vou explicar qual seria o próximo passo para fazer a atividade. Essa vai valer nota do bimestre, é metade da nota do bimestre, valendo como um trabalho. É um trabalho prático, que deve ser desenvolvido uma parte no Workbench e a outra parte vai ser desenvolvida no PHP MyAdmin. Vocês vão poder escolher entre um desses dois bancos de dados. Então, vai ser um sobre um exame, exame de sangue de uma pessoa, e um outro sobre uma NFE, nota fiscal eletrônica. Eu vou explicar por cima o que vai ser necessário fazer, e depois, quando eu for passar na atividade, eu coloco os requisitos, quantidade mínima de campos, quantidade mínima de tabelas, tá? Então, hoje é só uma explicação por cima do que eu vou querer desse trabalho. Então, um deles vai ser fazer a definição de tabelas para cadastrar informações de um exame de sangue de uma pessoa, de uma determinada pessoa. Essas informações, elas, posteriormente, caso tivesse no sistema, elas poderiam ser impressas, mas digamos que o trabalho de vocês é fazer a definição do banco de dados. Então, aqui nós vamos envolver o último conteúdo que nós vimos, e é a questão dos projetos, um projeto conceitual, lógico e físico de banco de dados. O projeto conceitual é isso daqui. Vocês poderiam definir, comentei nas aulas, poderia ser em formato de desenho, poderia ser em formato de arquivo, formato de entrevista, as informações que devem ser registradas num sistema. Tá? Então, esse daqui é um exemplo. Temos as informações de paciente. Então, aqui já dá uma tabela de paciente. Algumas informações que são relativas ao exame todo. Então, todas as informações que estão nessa folha aqui diz relação ao exame. Aí a gente começa a abstrair informações que a gente vai fazer a normalização. A gente estudou as formas normais, que é o quê? Criar tabelas a fim de não ter informações redundantes. Um exemplo de informação redundante, aqui eu tenho o meu paciente. Se meu paciente João da Silva Sauro fosse em outra data fazer o mesmo exame, e eu não tenho essa informação do paciente, eu tenho que registrar toda a informação de novo. O que é interessante ter, então? Ter uma tabela de paciente. Quando chega lá, esse paciente ele vai pegar todos os dados que ele já tem cadastrado no sistema e colocar dentro do exame. Né? Então, informações redundantes, elas são evitadas quando a gente faz a normalização. Essas informações que estão aqui diz respeito ao exame em si, e aqui já diz respeito aos tipos de exames que o médico pode solicitar. Então, para quem já fez um exame de sangue, para quem já viu, o médico solicita vários tipos de exames. Você vai lá e faz a coleta de sangue, pode ser em uma seringa, ou através de uma extração, né, faz vários tubetes, que a gente chama, com o sangue, onde depois vai ser processado para fazer o exame em si. Né? E cada exame, cada tipo de exame que o médico pede, ele vai precisar ter um cadastro. Então, eritrócitos é um tipo de exame, hemoglobina é outro tipo de exame, hematócrito é outro tipo de exame. Então, cada um desses daqui vão ser o tipo de exame, e isso, então, vai gerar uma tabela. Tá? Nessa tabela vai ter o nome do tipo do exame e vai ter o intervalo de referência. Esse intervalo de referência aqui vai ter que ser registrado, digamos assim, através de um campo de texto, porque tem muita informação, tem símbolo, a gente não consegue colocar ele através só de números, por exemplo. Então tem que ser em formato de texto. E daí tem o resultado. O resultado vai fazer parte do exame em si. Então, na folha toda aqui vai ter o exame. Então, como que sabe-se, né, se o exame está acima ou abaixo ou dentro da normalidade? Isso daqui, digamos que é o próprio sistema que faria. Né? Como a gente não tem, e não é intuito da disciplina fazer o sistema, e sim cadastrar, ter as informações para a gente ter no banco de dados,
esse resultado vocês não vão se preocupar, mas vai ter que ter um campo que chama-se resultado para inserir na tabela. Tá? Então, só daqui eu já falei 4 tabelas bem por cima aqui, que é de paciente, o exame em si, os tipos de exames que têm que ser feitos e o resultado. Dá uma outra tabela aqui, né? E aqui tem algumas informações também que faz parte do exame. Ele está aqui entre parênteses, né, mas faz parte do exame todo. Então, qual o material foi utilizado? Aqui é um exemplo de sangue. Mas poderia ser outros, poderia ser através de secreção, através de urina, assim por diante. E também tem alguns nomes de responsáveis. Então, tudo isso aqui faz parte do exame. Esse é um do tipo de trabalho que eu vou solicitar. Vão poder escolher entre esse daqui ou entre uma NFE. Numa NFE, nota fiscal eletrônica, a gente tem várias informações para ser registradas também em formato de tabela. E, da mesma forma ali do exame, para evitar a redundância de dados. Né? Então, um exemplo de redundância de dados é as informações da empresa. Outra é as informações do remetente, destinatário, ou seja, o consumidor. Essas informações vão gerar outra tabela. Aqui tem umas separações que podem ser viradas tabela também. Ó, por exemplo, fatura, cálculo de imposto, transportador, volume. Tudo isso aqui pode virar tabela atrelada à nota fiscal eletrônica. A nota em si vai ser uma tabela. Pode ser a nossa tabela principal, nossa tabelona. E dentro da tabela temos os itens. Então, esse aqui vai gerar uma relação 1 para N. Uma nota tem vários itens. Né? Então, cada um desses daqui é um item que vai ser gerado. Cada coluna, cada informação que vai estar aqui é um campo que vai ter que ter na tabela. Né? E aqui embaixo, outras informações que fazem parte da nota, né? Mas nem sempre são relevantes. Então, para a nota fiscal eletrônica, eu vou fazer um descritivo de quais dados são importantes você armazenar, você criar a tabela em si. E caso tenha tempo, caso tenha curiosidade, aí outras que podem ser criadas que não são tão relevantes, não são tão importantes nesse momento. Tá? Vai ser esse trabalho, que vai valer 5 pontos. Como eu falei, vocês vão poder escolher entre um ou outro, conforme afinidade, conforme gosto, assim. E aí vai ser cobrado uma parte no Workbench e a outra parte no PHP MyAdmin. Né? Que eu vou avaliar a forma que foi feita as tabelas, né, o nome delas, nomenclatura, o tipo de dados, né, como sim o tipo de dados. Por exemplo, vai estar o campo preço, né? Então, o preço eu não vou poder ter cedilha, não vou poder ter espaço no nome do campo, e o preço vai ter que ser um valor decimal. Eu não vou poder colocar um campo texto, um campo data. Então, essas informações e eu acabo verificando na hora de avaliar e colocar a nota.